Fala galera, aqui quem fala é o Léo e hoje eu trago para vocês mais informações e review dessa cadeira da DX Racer, que é a DX... Fala galera, aqui quem fala é o Léo e hoje eu trago para vocês um vídeo dessa cadeira que eu comprei, que é a DX Racer Air Pro. Essa cadeira é no modelo branco com azul, eu particularmente achei bem bonita e nesse vídeo eu vou falar para vocês por que eu fiz a escolha por esse modelo especificamente. Então vamos lá. Bem, eu escolhi esse modelo aqui da DX Racer por um motivo muito específico. Essa cadeira ela é de mesh, é um tecido que permite que o seu corpo respire enquanto você estiver sentado. E o que é mesh? É um tecido que permite que o seu corpo respire enquanto você estiver sentado. Eu já tive aquelas cadeiras de couro, né, toda de couro, inclusive da própria DX Racer. Ó, gente, eu tô tentando gravar, mas vai ter um gato passando aqui porque não tem como, tá? Eu já tive aquelas cadeiras de couro da DX Racer, né? E uma coisa que eu me sentia mal nelas é que após um período razoável de tempo sentado, eu começava a suar aqui no encosto e ficava muito desconfortável, porque principalmente em dias de muito calor, por mais que você tenha ar-condicionado e tudo mais, é quase impossível você ficar muito tempo sentado sem transpirar. Nessa cadeira aqui, a cadeira anterior que eu tinha também era assim, isso não acontece porque ela é inteira de tecido perfurado. Não é nem perfurado em si, é uma trama que é totalmente permeável, vamos dizer assim. E por isso eu fico aqui sentado nessa cadeira mais de 12 horas por dia e eu não fico suado nem no assento e nem no encosto. As cadeiras da DX Racer, né, como vocês podem ver aqui, elas têm uma estrutura muito robusta. Eu já tive outras cadeiras deles que duraram muito tempo. Ela é sim de plástico, tá? Aqui a estrutura é de plástico, ó. Não tem como, mas é um plástico muito durável e de muita qualidade, então não é algo que te passa uma impressão de produto ruim, produto de má qualidade. E claro, o acabamento também é muito bom. Como nós vamos ver mais para o final, tem que ser mesmo, porque barato não é, né? Então a gente espera no mínimo que ela entregue assim muita qualidade. Antes da gente prosseguir, algumas informações importantes. Eu tenho 1,82 m, eu peso entre 95 e 100 quilos e eu estava muito preocupado com a qualidade. E eu estava muito preocupado com o tamanho do assento. Eu vi alguns vídeos na internet do pessoal falando que não era confortável para pessoas com mais de 1,80 m, 1,75 m. Mas para ser bem honesto, não é muito bem o que eu achei aqui. De maneira geral, ó, eu fico muito confortável nessa cadeira. Uma coisa que me chama a atenção, apesar de eu ter as coxas largas, o plástico aqui do assento não me incomoda, tá? Ele não fica apertando aqui a minha perna. Quando eu deito, obviamente que eu tô aqui tanto com a almofada de cabeça quanto com a lombar, eu sinto que a cadeira me abraça. A impressão que eu tenho é que eu tô num carro esportivo com aqueles bancos do tipo concha. A cadeira tá me abraçando aqui na lombar, com essas abas laterais aqui, ó, eu me sinto abraçado. E ao mesmo tempo, elas não impedem que o meu braço fique numa posição ruim. Então, se eu levantar aqui, eu consigo ficar numa posição muito boa com as mãos apoiadas, inclusive se eu quiser teclar. E se eu abaixar aqui o apoio de braço, os meus braços encaixam aqui direitinho nesse apoio lombar lateral, e eu não fico de forma alguma desconfortável. Um ponto importante que eu acho que vale mencionar é o seguinte: a almofada lombar, ela fica confortável se você estiver deitado, como eu tô agora, ou por exemplo, caso eu apoie as pernas e fique assim deitado. Nessa posição, a almofada lombar ela fica precisamente no lugar que ela tem que ficar e eu me sinto muito confortável. Mas se eu sentar, a almofada lombar, por mais que ela seja de um tecido muito legal, né, e de um material muito bom, parece que ela não está no lugar certo.
eu posso tirar a almofada lombar, mas ela é uma almofada lombar presa com ímãs. E aí, por conta disso, se eu tirar a almofada lombar, eu vou ficar exposto direto aos ímãs, não é uma coisa lá muito confortável. Mas antes da gente seguir, vamos falar um pouquinho sobre a estrutura da cadeira. Ela tem aqui os pés de um material que parece um silicone, uma borracha. Com isso, você pode mover a cadeira, ó, e você praticamente não ouve barulho, tem um movimento suave e, no geral, ó, ela tem um movimento bastante silencioso. O suporte aqui do pé é de metal, ele é um suporte bem pesado e por conta disso ele suporta bastante peso, né? Esse suporte ele está encaixado em uma estrutura totalmente de metal aqui da base do assento e o assento em si, ele tem aqui o mesh, que é esse tecido, e ele é ligado de certa forma aqui na estrutura da cadeira através de várias molas que estão dispostas tanto aqui, né, numa lateral quanto na outra e aqui na parte da frente também. Ela tem um apoio de plástico por baixo aqui do tecido para dar um suporte para as pernas. Essa cadeira ela tem um ângulo maior, tá, com relação não necessariamente maior, ele é mais fechado com relação a outras cadeiras. Então a sua perna fica confortável aqui e esse suporte de plástico garante que sua perna não vai ficar sambando. Se você usar com o suporte de lombar e você sentar aqui com o suporte de lombar, vai faltar espaço para as pernas, tá? Por exemplo, se eu sentar aqui encaixando a lombar no suporte, vejam que tem aqui mais ou menos 5 dedos, ó, entre a minha perna e o suporte aqui onde dá o apoio, e aqui a parte da frente está encaixada na metade da minha coxa, então aqui, ó, tá aqui que está apoiado. Com o tempo isso acaba fornecendo uma posição um pouco ruim, mas se você quiser, como eu falei, você pode tirar o suporte lombar. Caso eu tire o suporte lombar e sente mais para o final da cadeira, um ponto importante é que o plástico aqui da parte traseira vai começar a me incomodar, ele vai começar a bater aqui. Mas, de qualquer forma, a minha perna fica um pouquinho melhor encaixada, não fica ainda 100% apoiada, mas não é uma posição que eu estou desconfortável como eu estava quando eu estava usando o suporte lombar. Falando um ponto importante sobre as cadeiras, que são as regulagens. Aqui a gente tem uma série de regulagens. Obviamente a gente tem uma regulagem de altura, eu vou sair aqui até do vídeo, ó, e aqui na alavanca direita, se eu puxar, ela desce. Não é uma regulagem lá muito grande, mas é uma regulagem aí suficiente. Por exemplo, aqui na posição mais baixa, eu sinto que a minha perna não está numa posição muito confortável. Eu teria que usar um pouquinho, com ela um pouquinho mais alta, mas na máxima altura, aí eu já fico um pouquinho desconfortável por estar com as pernas um pouco balançando aqui. Além desse ajuste, obviamente nós temos o ajuste de inclinação, como vocês podem ver. É um ajuste que para mim é bastante satisfatório, você consegue regular aqui a pressão do gás para você ficar com ela mais mole, como está aqui, ou mais rígida, e isso é totalmente configurável. E se você não quiser que ela faça isso, ou se você quiser que ela fique numa posição travada, na alavanca esquerda você consegue fazer. Você puxa para baixo e ela trava, ó. Ela não vai mais para trás. E ao mesmo tempo, se eu quiser deitar e travar, eu fiquei travado aqui, ó, e ela não volta, ela fica travada também. Além dessas duas regulagens, como uma boa cadeira gamer, aqui na lateral direita nós temos uma alça. Um ponto importante que eu preciso falar é que essa alça fica num lugar ruim, ó. Eu aqui sentado confortável na cadeira, a alça fica bem rente ao meu corpo. E aí para puxar é um pouquinho mais complicado, não complicado, né, mas é um pouco mais desconfortável. Seria melhor se ela tivesse aqui nessa lateral, acho que seria um pouquinho mais intuitivo. Puxando aqui, a gente tem uma regulagem que vai desde 90 graus completo, que é quase impossível usar a cadeira assim, até, deixa eu travar ela aqui, até 135 graus, ó, aqui é o máximo
que a gente chega com a cadeira. É bastante inclinado, né? Você fica bem abraçado, eu acho que não precisa de mais do que isso para você usar no dia a dia, para jogar, dá até para ver um filminho aqui deitado sem problema. Falada sobre os ajustes aqui da cadeira do assento, a gente tem outros ajustes ainda que a gente precisa se atentar. O braço é aquele braço que a gente chama de 4D. O que a gente consegue fazer aqui? Ele tem 3 botões diferentes, tem essa alavanca lateral que você puxa e você movimenta o braço para cima e para baixo. Aqui na parte interna, nós temos esse botão preto e nós temos um outro botão branquinho aqui no meio. O botão branquinho vai te regular na lateral, ó. Então veja, eu consigo puxar ele tanto para frente, tanto para dentro quanto para fora. Então regulagens aqui que eu consigo fazer com esse botão. E através do botão preto, eu pressiono ele aqui, eu consigo puxar tanto para frente e para trás. Então veja, eu consigo puxar para frente e para trás, como eu também posso girar. Eu tenho aqui um estágio mais aberto, o centro e um estágio mais fechado. Então por isso que é 4D, a gente consegue movimentar em altura, em lateralidade, para frente e para trás e também girando. Então, pô, não tem mais o que você precisar aqui, né? No geral, a altura dele é muito boa. Quando você está digitando aqui, você consegue girar ele, fica extremamente confortável. Enfim, se você for um pouquinho mais gordinho, quiser, ou né, mais largo e quiser colocar ele para fora, você também consegue colocar ele para fora aqui. Enfim, tem um jeito que vai ficar bom para você, então não se preocupe com relação a isso. E também temos a regulagem tanto do apoio lombar quanto da parte aqui do apoio de cabeça. Ponto importante, quando a gente olha aqui atrás, vejam que ela tem 2 parafusos de cada lado. Isso aqui é um parafuso, tá? Você consegue rosquear e tirar, tá? Então se você por um acaso não quiser, você consegue tirar aqui o parafuso, tirar o apoio de cabeça. Mas a gente tem mais 3 alturas aqui do parafuso. Eu já vi as pessoas falando, tem regulagem de altura, porque você desparafusa aqui em cima. Não é verdade. Você desparafusando aqui, a medida não vai dar certo aqui nos parafusos de cima. Então, essa é a única regulagem que a gente tem. Se você quiser, você consegue ainda assim puxar a espuma para cima e para baixo. Então, ó, é uma regulagem um pouco dura, tá? Mas, ó, você consegue subir e descer bastante o apoio de cabeça. Tanto o apoio de cabeça como o apoio lombar, eles são o que eles chamam de espuma com memória. É aquela da NASA, sabe? Aquela que você aperta, super macia. Então, quanto a isso, e esse tecido é um tecido muito bom, parece um veludo, assim, eu não sei ao certo do que é, mas eu acho que além de bonito, é confortável, é macio, enfim, aqui você está muito bem atendido, tanto nesse quanto nesse aqui. E aqui, como eu falei, é com imã, então você joga ele e gruda, ó. E aqui, obviamente, você também vai ter os ajustes de altura, né, do apoio lombar. O apoio lombar, ele também está aqui preso com esses ímãs. Tem um parafuso aqui, uma porca. Se você quiser, você consegue tirar para usar o apoio lombar direto. E aí, né, só para ilustrar para vocês aqui como que funciona, olha só. A gente tem aqui no apoio, né, 2 bolinhas e ó. E é um ímã bastante forte, tá? Ó. É um ímã bastante forte. Então, se você quiser, você pode tirar os ímãs e usar o apoio aqui, né, de lombar diretamente no plástico. Eu tentei e eu preferi com a almofada, porque quando você deita, você fica totalmente sem apoio lombar. E aí a sua lombar começa a doer. Um ponto que eu não falei aqui do encosto é que da mesma forma como acontece no assento, a gente tem uma estrutura metálica por dentro, tá? Que é onde prende aqui o mesh e o tecido está preso nessa estrutura metálica por uma série de molas presas aqui. Então, com isso,
quando você apoia, você fica muito bem suportado. Um medo que eu tinha de usar uma cadeira mesh como essa aqui é que o tecido poderia lacear com o passar do tempo e aí você ficaria solto na cadeira, que é justamente o que aconteceu com a minha outra cadeira. Mas a outra cadeira era de escritório e essa é gamer, então, pô, você não vai correr esse risco. Eu tenho amigos que têm essa cadeira há 2 anos, tá? E ela continua sem lacear e ela é bem firme, tá? Ó, não sei se vocês conseguem ver, mas é um tecido bem firme. Usando essa cadeira sem camisa, um ponto importante, esse tecido aqui ele é bastante áspero, né? Não áspero ao ponto de machucar a mão ou qualquer coisa assim, mas para as costas ele é um pouquinho desconfortável. Dá para usar? Dá, você não vai ficar machucado ou qualquer coisa do tipo, mas vai marcar todas as suas costas por conta da trama e não vai ser aquela experiência de conforto que você desejaria ter. Ponto importante para a gente não se perder aqui, eu tô com uma trena e com a trena eu vou fazer algumas medições aqui para vocês, tá? Primeiro, a largura da parte frontal do assento. Se a gente medir aqui, ele vai ter de ponta do plástico aqui, ó, dessa lateral para essa lateral, 50 centímetros. Mas a área útil, sem contar o plástico, só da trama é de 47 centímetros. Falando em comprimento do assento, se a gente for lá atrás até aqui, também tem 50. Mas você não consegue sentar até lá atrás, porque tem aqui a estrutura da parte de trás, ó. Então você não vai conseguir. Se você desconsiderar isso, você vai ter aqui 46 centímetros no centro e mais ou menos 47, 48 aqui nas bordas. Se você colocar a almofada, aí você vai ter uma área útil ainda menor. Aqui, ó, você vai ter mais ou menos 40 centímetros de área útil para suas pernas. Em questão de largura, braço a braço, com os dois braços muito próximos, você vai ter aqui 47 centímetros. Se por um acaso você colocar os braços o mais distante possível, você fica com 52. Então você vai ter aí 5 centímetros mais ou menos de regulagem. Tirando aqui a almofada, se a gente for medir de ponta a ponta com o plástico, também tem 50. Área útil interna a gente vai ter aqui 37 mais ou menos. Então por isso abraça bem. Ponto importante, se você for um pouquinho mais gordinho, pode ser que você vai ficar desconfortável. Então aqui, ó, área útil de 37. Com o apoio de cabeça. Pera aí. Com o apoio de cabeça o mais baixo possível, a gente vai ficar com uma altura útil aqui de 54 até a base do apoio de cabeça. Se a gente puxar tudo para cima, olha só, a gente vai ficar com uma altura útil de 61. Então tem uma boa regulagem aí também. E aqui na parte de apoio para os ombros, nessa parte nem chega a encostar em mim, mas se a gente for de ponta a ponta, a gente tem aqui, ó, 55, e se a gente for só área útil, a gente vai ter 43 de espaço para os ombros. Então, em questão de medição, eu acho que é isso. Mas e aí? Não adianta a gente falar de tudo que a cadeira pode oferecer se a gente não falar de um ponto principal, que é o preço. Essa cadeira aqui, ela tem o preço de tabela de R$ 3.299. É um preço bastante alto, né? Se você pegar aí numa promoção, como foi o meu caso, eu comprei essa cadeira por R$ 2.899. Como eu falei, é um preço alto, mas se você for pesquisar uma cadeira com tecido mesh, né, que é esse tecido aqui do apoio, do apoio do encosto e tal, e gamer, você vai ver que não existem tantas opções assim, infelizmente. Então, essa acaba sendo uma das únicas opções viáveis do mercado. Mais uma coisa que eu posso falar para vocês é o seguinte: a cadeira é muito boa, ela é muito confortável, mas principalmente o fato da gente usar um tecido ao invés do couro, para mim é o grande diferencial dessa cadeira aqui. Honestamente, eu não sei
porque as marcas não fomentam mais o uso do mesh nas cadeiras, porque é muito mais confortável que o couro. Tanto no conforto em si, porque ele deforma até mais e acaba abraçando melhor o seu corpo, quanto também na questão de transpiração. Para quem passa muito tempo sentado na cadeira, acaba sendo uma excelente opção. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal e deixar seu like para dar aquela força. Obrigado por acompanhar e a gente se vê no próximo vídeo.